Bom dia a todas e a todos. Saudar o nosso senador Donizete, a todos os presentes, o senador Romário, os colegas aqui do Ministério. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a comissão pela pauta desse tema, que não apenas é um problema de inclusão digital, mas de inclusão social de maneira mais geral. Por isso mesmo eu fiz questão de explicar rapidamente em alguns slides aqui que eu vou passar, um pouco o que a CECIS faz, que ela tem como objetivo geral exatamente através do incremento da ciência e da tecnologia, promover a inclusão das pessoas e aumentar o seu padrão de renda. Se orienta por fundamentos que vão desde a sustentabilidade à questão da eficiência econômica. Nós entendemos que nenhum projeto pode ser apoiado pelo governo se ele não tiver essas premissas da sustentabilidade, da eficiência econômica, da capacidade tecnológica e da justiça social. Sustentabilidade aqui entendida não como sinônimo de preservação florestal, como muita gente imagina. Sustentabilidade é todo e qualquer processo que reduza gradativamente a dependência política, econômica e cultural de um determinado processo e que permita às pessoas, através da tecnologia, elevar o seu padrão de renda, o seu padrão de vida, melhorarem as suas condições sociais. Por isso, esses são os principais eixos de atuação da Secretaria. Vai desde a difusão da ciência e tecnologia, passando pela inclusão digital, senador Donizete, que esse é um dos itens que nós tratamos, da inclusão digital. Mas nós também tratamos de pesquisa em desenvolvimento social e assistiva, destinado a buscar novas tecnologias como energia solar, eólica, o tratamento de resíduos, o chamado garimpo urbano. Para quem não sabe, numa tonelada de lixo eletrônico tem mais ouro do que na mesma tonelada de barro em Serra Pelada. Há uma média, senador Romário, de 300 gramas de ouro desperdiçada em cada tonelada de lixo eletrônico. Nós temos uma tecnologia no CTI de Campinas, que é um instituto nosso, voltado exclusivamente para garimpar o que nós chamamos de ouro urbano, porque em cada tonelada de lixo eletrônico tem 300 gramas de ouro que nós desperdiçamos. E nós desenvolvemos toda uma tecnologia de assistividade para cegos, mudos, cadeirantes, idosos, qualquer tipo de deficiência. Dentre elas, uma cadeira de carbono já desenvolvida que pesa 900 gramas, o que vai facilitar enormemente a vida do cadeirante. Mas também um sistema que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Universidade da Paraíba, um avatar para pessoas que não conseguem ler e nem, obviamente, ouvir no aeroporto. Muitos de nós nunca se perguntou como é que uma pessoa dessa pega o avião ou o ônibus numa rodoviária. Ele não sabe ler em português e ele não escuta. Como é que ele pega o ônibus ou o avião? Então, nós estamos desenvolvendo uma tecnologia em avatar para ficar nos painéis dos aeroportos e das rodoviárias dialogando com o surdo-mudo para que ele possa ter acessibilidade. Da mesma maneira, nós estamos buscando, já desenvolvemos uma bengala eletrônica que apita quando a pessoa se aproxima de um obstáculo ou de uma poça d'água, por exemplo, para evitar que a pessoa com essa deficiência tenha algum tipo de problema. Tudo isso nós entendemos que é exatamente inclusão. E estamos desenvolvendo, acabamos de inaugurar em Santa Catarina o primeiro centro de capacitação e pesquisa em energia solar, onde nós estamos desenvolvendo um barco movido a energia solar, que nós vamos inaugurar agora dia 2 de outubro, e um ônibus movido a energia solar. Imagine, senador Donizete, quanto nós vamos economizar de despesa no Ministério da Educação, por exemplo, com o deslocamento de crianças para a escola, tanto por ônibus como por barco, à medida que a gente tenha uma tecnologia dessa de maneira universalizada. Então, isso é o campo da pesquisa social e de assistividade que nós desenvolvemos. E tem um quarto eixo todo de extensão tecnológica, que vai desde segurança alimentar e nutricional,
passando pelos parques de tecnologia social, passando pelos CVT, que são Centro Vocacional Tecnológico, e cidades sustentáveis. Nesses 4 grandes eixos, nós desenvolvemos toda uma política que vai desde adaptar a cidade a um novo padrão de sustentabilidade, a mesmo criar programas que garantam a segurança alimentar. A humanidade praticou antropofagia por muitos anos, não por maldade ou crueldade, é porque ela não dispunha de comida. Então, a maneira que ela teve que resolver foi comendo uns aos outros, literalmente falando. Isso era antropofagia. Com a descoberta da agricultura 10 mil anos atrás, aproximadamente, a humanidade pôde se sedentarizar, parar a perambulação e passar a produzir comida socialmente organizada e, com isso, diminuiu naturalmente todo o processo de antropofagia. Portanto, hoje nós vivemos um problema que não é mais de falta de comida. A humanidade produz comida suficiente. O que falta hoje é, muitas vezes, naturalmente, dinheiro para comprar comida, por conta da concentração de renda na mão de poucos. Mas hoje a tecnologia já dá conta de garantir e resolver todo o processo de produção de alimentos, derrubando e desmoralizando por inteiro a teoria de Malthus, que dizia que a humanidade ia morrer de fome por falta de comida, porque a população crescia em proporção geométrica, enquanto os alimentos em proporção aritmética. A tecnologia deu conta de resolver isso. A tecnologia mostrou que não tem problema sem solução, que nós seremos capazes de resolver qualquer dilema que nós queiramos enfrentar com eficiência e com competência. Naturalmente, como muito bem lembrou aqui o senador Donizete, isso implica em políticas públicas e também da iniciativa privada que enfrente esses dilemas e esses gargalos que a humanidade nos impõe. Portanto, desse ponto de vista, aqui são exemplos. Isso aqui, por exemplo, é bambu. Nós temos um CVT para laminar bambu, que é na Amazônia, em grandes partes do Brasil, isso é vendido como taboca, não tem valor nenhum. Mas isso pode se converter num laminado de alto valor agregado, com belíssima plástica para fazer pisos, decks, etc. Isso aqui é um PCTIS, é um Parque de Ciência e Tecnologia Social. A diferença disso de um parque de tecnologia tradicional é que isso não é apenas um prédio. O prédio pode até existir com incubadora, mas tem um conjunto de ações que às vezes envolve 200, 300 atividades em torno desse parque. E não só numa cidade, mas numa região capaz de dar conta desses problemas. Isso aqui, senador Donizete, é uma cidade digital. É uma foto aérea, não dá para ver muita coisa, mas isso é uma cidade digital, que nós também desenvolvemos dentro da Secretaria. Esse é o barco solar, que nós estamos inaugurando agora no dia 2, e esse é o Centro de Capacitação em Energia Solar, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Isso é um CVT de pescado, nós produzimos também CVT que vai desde o bambu mineral a pescado, de acordo com a vocação de cada município, de cada região. Nós fazemos um arranjo tecnológico para beneficiar e agregar valor àquela matéria-prima local, para permitir que a população tenha acesso a uma riqueza maior. Aqui é um resumo do que nós investimos. A CECIS, não o Ministério da Ciência e Tecnologia apenas a CECIS, aliás, investiu nesses últimos anos 1.720 bilhões de reais nesses programas que eu acabei de mencionar, com os percentuais ali discriminados por região. Aqui está em gráfico e concluo aqui o seguinte: esse é o valor de uma cidade digital média, que oscila de 900 mil a 2 milhões e meio, de acordo com o arranjo tecnológico que se monte. Nós vamos inaugurar agora, no dia 19 de outubro, a primeira cidade brasileira com tecnologia 4G. É aqui em Luiz Eduardo Magalhães, uma cidade da Bahia, que entra aqui pelo Tocantins, com tecnologia 4G. Portanto, essa cidade custou para nós um projeto de R$1.600.000. O preço oscila entre 900 mil a 2 milhões e meio para fazer uma cidade sustentável de acordo com aquilo que nós queremos colocar lá dentro. E um telecentro custa, em média, R$50 mil. No momento, nós já fizemos, ou estamos fazendo 149 cidades dessas, e investimos R$230 milhões e fizemos
1.273 convênios, o que dá, em média, mais ou menos 6 mil telecentros, porque cada convênio desse tem, no mínimo, 5 ou 6 ou 10 telecentros em cada convênio. Portanto, o Ministério da Ciência e Tecnologia, hoje dirigido pelo nosso companheiro Aldo Rebelo, e no momento que essa secretaria tocada por mim, já organizou e já fez mais ou menos 6 mil telecentros no Brasil. Ainda é muito pouco para a dimensão de um país continental como o nosso, mas já se fez 6 mil. Certamente os colegas do Ministério da Comunicação fizeram outro tanto, e isso nos custou 302 milhões de reais. Eis o resumo da história para que a gente possa abrir esse debate. Agradecendo aqui o convite e parabenizando o Senado por essa belíssima iniciativa de discutir e polemizar a inclusão social e digital.